Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Portal do Alma. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento dos antepassados que abriram espaço para que nós pudéssemos ser. Mas antes disso eu quero te lembrar que essa aula aqui, ela não precisa ser assistida na ordem, assim como nenhuma aula desse portal precisa de uma ordem específica para ser assistido. Você pode assistir a aula que você quiser, clicar em qualquer uma delas. De repente um nome te chame a atenção e você entenda que é aquilo que você precisa assistir nesse momento. Quem sabe um número, quem sabe você coloque aí uma playlist aleatória de todas as aulas. Porque o autoconhecimento ele não tem uma ordem mesmo, né? Se nós tivéssemos uma ordem, nós trabalharíamos com uma receita, certo? E não é assim que acontece na prática. O conhecimento ele vai se empilhando dentro da gente e muitas vezes a gente até recebe um conhecimento, assiste uma aula e ela não faz tanto sentido assim na oportunidade. Mas através desse empilhamento de informações, através de outras coisas que a gente vai absorvendo com o tempo, em algum momento a gente percebe que, nossa, aquele conhecimento que eu tive lá atrás agora faz sentido. E é por isso que não tem ordem específica. Então eu te convido para assistir essa aula agora comigo e depois, se quiser navegar aqui de forma muito livre por esse portal e ver se tem mais alguma mensagem que talvez tenha que chegar até você para o seu despertar, para o seu acordar, para o seu evoluir, para o seu desenvolver em alguma das áreas da sua vida, fique muito à vontade. O portal também é seu. Bom, a aula de hoje ela vem muito movida por uma pergunta que me fizeram agora há pouco, em uma live que eu fui convidada a participar com uma outra pessoa, e surgiu uma pergunta assim: Cássia, a sensação é que agora as pessoas estão se questionando mais. Essa fala, essa pergunta, ela veio dentro de um contexto onde falava-se sobre o quanto o autodesenvolvimento está em pauta no momento atual da nossa humanidade. E essa pergunta, ela me levou a uma resposta, que é justamente o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Primeiro, abrir um espaço para falar sobre essa coisa de que autoconhecimento agora está na moda. Autoconhecimento agora é algo que se fala muito sobre. E quando se escuta alguém dizer isso, essa conotação ela vem muito dentro de um contexto de que é um modismo, que é algo passageiro, que é um querer coletivo por conta de um movimento de mercado e que isso vai passar. Mas não é bem assim. É preciso primeiro olhar a questão de como nós funcionamos como humanidade coletivamente. O que acontece é que movimentos humanitários, movimentos de evolução da humanidade acontecem em determinados pontos da evolução do mundo, porque é aquele ponto onde as pessoas estão preparadas para aquilo. Ou seja, hoje não é moda falar sobre autoconhecimento, mas sim, hoje é o tempo onde o autoconhecimento, onde a percepção do ser, onde questões existenciais voltam a surgir com muita força no inconsciente coletivo para que mais pessoas olhem para isso. E por isso acaba criando uma onda de tendência de consumo, tendência de busca, tendência de recursos para que as pessoas acessem isso. Então não é que uma modinha surgiu e todo mundo foi, é que todo mundo começou a se movimentar para esse lado, portanto surgiu um mercado para atender o movimento humano. Isso aconteceu há muito tempo atrás, quando a filosofia veio com muita força, trazendo uma bagagem e trazendo uma clareza de existencialismo para a época. Porém, assim como tudo na natureza, existe o tempo do plantio, o tempo do processo e o tempo da colheita. Então, o que a gente vê é que em algumas fases do desenvolvimento humano, em algumas fases da história, nós temos grandes potências de estudo e abertura para novas áreas, né? Como aconteceu com astrologia, como aconteceu também no boom das vertentes religiosas, enfim, muitos momentos onde acontecem esses booms, esse grande movimento de consumo coletivo, de busca coletiva por um determinado tema, olhar, forma de vida. Depois há um relaxamento disso, que é o próprio processo da dormência e da introspecção daquilo que foi visto com muita força. E depois um processo de colheita, que é quando a humanidade colhe
as consequências, os benefícios, os resultados dessa expansão, desse olhar para um novo modelo. E essa vez nós vivemos isso no que tange o autoconhecimento. Então, é um movimento muito profundo. Isso começa já a linkar com o que eu comecei esse vídeo, dizendo que houve uma pergunta nessa live, que era: Cássia, as pessoas estão se questionando muito em tempos atuais. E sim, as pessoas estão se questionando muito em tempos atuais, porque há agora um movimento coletivo, um novo momento de plantio, aonde começo a buscar me entender, e não só eu, como todos ao meu redor, em algum nível, também têm buscado se entender. E essa pergunta, além desse contexto histórico, que é como funcionam as grandes ondas de conhecimento universais, ela me leva, e por isso eu quis abrir essa câmera, ela me leva a um olhar muito sistêmico. Quando a gente fala, parece que as pessoas agora estão se questionando, por baixo desse comentário vem um pequeno julgamento velado. Qual julgamento velado é esse que vem por baixo dessa afirmação? As pessoas estão se questionando mais hoje em dia. O julgamento velado diz que as pessoas da geração passada, das gerações passadas, não se questionavam. Viviam em modo automático, eram menos profundas, buscavam menos. E quando isso apita, a gente percebe que há um processo sistêmico. Todo julgamento, todo olhar, toda opinião traz em si junto um processo sistêmico. Toda afirmação traz também, em algum nível, algum julgamento, porque se eu afirmo que algo é assim, consequentemente, eu entendo que outro algo é contrário, né? O mundo, ele é dual. As nossas opiniões precisam de ambiguidades para poderem existir. Elas precisam do escuro para entender o claro, é preciso o alto para perceber o baixo. Então a gente começa a ver isso. E aí abre-se uma grande oportunidade para olharmos para isso. Nós, aqui reunidos em um portal de autodesenvolvimento, subentende-se já que nós estamos dentro desse enquadramento dessas pessoas que têm se questionado mais. E eu te convido agora a olhar então para a tua história, para olhar para as pessoas que não se questionavam tanto e que são possivelmente os teus pais, os teus avós, as pessoas da cidade de onde você veio, do meio onde você foi inserido, do meio onde você cresceu, do ambiente, dos grupos sociais. E a gente começa a olhar quão comum é afirmações como: eu me desenvolvo, eu mudo, mas o meu marido, a minha esposa não mudam, mas os meus pais têm a cabeça muito fechada, mas a cidade, as pessoas da cidade de onde eu venho, os meus colegas de trabalho são muito diferentes. E quando a gente traz essas afirmações, a gente traz elas na conotação do julgamento, não de um julgamento taxativo, mas sim de um lugar aonde, dentro de uma prepotência inconsciente, eu entendo que eu sou melhor. Eu me questiono, portanto, estou mais voltada a buscar a solução dos meus problemas, a me desenvolver, do que aquele que não o faz. E nos esquecemos nessa posição de arrogância que, primeiro, cada um está trilhando o seu caminho e que, uma vez que não sabemos qual é a chegada, todo mundo está indo tão bem quanto o outro, porque ninguém sabe para onde ir. Mas mais do que isso, olhando a nível sistêmico, algo que é muito importante, muito lindo e muito libertador de se olhar, é compreender que as gerações que vieram antes da gente, tal qual as cidades e as populações mais interioranas também compartilham ainda dessa mesma posição, as gerações que vieram antes da gente são gerações de filhos de pais pós-guerra. Consequentemente, os pais desses filhos eram os pais de guerra. Ou seja, 3 gerações atrás da gente, nós tínhamos gente em campo de guerra. E se nós pensarmos que nessa proximidade estrutural, com uma diferença gigantesca de postura social, nós não podemos esperar
que houvesse, naquele tempo, espaço para questionamentos existenciais como hoje nós temos. Quando entendo que gerações atrás as necessidades básicas de desenvolvimento humano eram outras, um contexto muito grandioso, ou seja, a geração dos pais, dos meus pais, precisavam apenas sobreviver. Esse era o grande desenvolver da vida. Esse era o grande servir. Esse era o grande movimento, sobreviver. Esses pais que sobreviveram permitiam que seus filhos sobrevivessem, de alguma forma, sem se preocupar em, talvez naquela época, dizer tanto eu te amo, fazer tanto carinho, demonstrar seus sentimentos, ser presente, respeitar matrimonialmente o esposo ou a esposa, porque naquela época o melhor a se fazer diante do entorno social e da instrução que havia era sobreviver, fazendo assim a sua linhagem sobreviver também, por bem ou por mal. Depois nós tivemos os filhos dos sobreviventes, e os filhos dos sobreviventes tiveram, através da sobrevivência dos pais, a oportunidade de prosperar, a oportunidade de crescer, oportunidade essa que não tinha sido dada para a geração anterior a eles. Ou seja, pensar em crescer, em prosperar, em ter seu próprio negócio, em ter uma aposentadoria, em passar férias em algum lugar, não era algo usual 2, 3 gerações atrás. Então, quando me vou para os filhos dos sobreviventes, compreendo que eles puderam, através daqueles que abriram mão do lazer, da qualidade, do amor, do apego, da emoção, sobreviver, podem agora prosperar. E aí nós tivemos uma geração de pais e mães que puderam trabalhar, ter muito, puderam fazer acontecer, puderam crescer, puderam gerar renda, puderam ter um emprego, puderam trocar até de emprego em algum nível suave, não era muito comum trocar muito, mas podiam construir uma carreira, serem reconhecidos por, não tinham que apenas sobreviver, podiam de alguma forma crescer, e cresceram, e fizeram isso. E aí quando olhamos para esses pais e dizemos, esse pai não se trabalhou, essa mãe não se trabalhou no emocional, não tem gestão emocional, não fala que ama, me faltou o amor lá na infância, eu olho para eles me esquecendo que filhos de sobreviventes que são, estavam fazendo o melhor que podia com a primeira oportunidade que era dada para aquela geração de humanidade, que era agora é tempo de prosperar. E graças ao processo vivido por eles, veio uma outra geração, nossa geração, que pode então sentir. Graças à estrutura material, física, estrutural, graças às libertações que aconteceram através dessa geração que se preocupou em fazer, nós podemos agora ser. Então, quando posso me questionar para que vim, como vim, se estou feliz nisso ou naquilo, tomo consciência através desse olhar de que só posso hoje me questionar porque antes de mim, alguém fez o que tinha que fazer, com o melhor que tinha na época. E aí entro numa zona de profunda gratidão e compreensão, aonde não julgo esse que veio antes e que não se questiona. Esse que vive hoje em processos emocionais difíceis, em processos familiares difíceis, em apegos difíceis. Esse agora que não se abre talvez para o autoconhecimento, que não se abre para um olhar diferente, esse que consome demasiadamente notícias de televisão ou é pessimista diante da vida e das mudanças, eu olho para esse que assim o faz e compreendo que esses comportamentos são resultado daquilo que foi feito, do melhor que foi feito para que eu pudesse hoje me questionar. E saio dessa zona porque tem uma grande preocupação. Quando alguém vem e fala, Cássia, os meus pais são muito difíceis. Nós nos esquecemos que por trás desse contexto, você só consegue ter essa visão de que a vida pode sim ser mais generosa, mais amável e mais feliz
graças à dificuldade enfrentada por eles. E se o custo dessa dificuldade vista é ver e carregar essa dificuldade ainda, esse é um processo dos pais, aonde a gente honra, agradece e com muito carinho, através do exemplo e do amor, vai mostrando que há outras possibilidades. Não através da postura de eu sei o que fazer e eu vou te ensinar. Porque quem sou eu para ensinar para aquele que fez antes de eu nascer para que eu pudesse vir? Mas posso mostrar que existem novos caminhos. E se fizer sentido, vai ser bom para todo mundo. Então, nessa pergunta, né? Hoje nós somos uma geração que se questiona mais? Somos. Graças àqueles que não se permitiram questionar. Graças àqueles que antes desses se permitiram apenas fazer de tudo que pudesse para sobreviver. Graças àqueles que antes dos que sobreviveram toparam ir às guerras. E assim a gente vai indo, geração ante geração, entendendo que o que hoje me permito fazer vem de muito longe. O que hoje sou começou muito antes de mim.